lançaria sobre ele, conforme Gênesis 53, a iniquidade de todos nós. E diz que ali não tinha beleza nele. Ele foi feito pecado por nós. Toda sujeira nossa, toda maldade nossa, toda corrupção nossa, toda violência nossa, todo pecado nosso foi lançado sobre ele. E diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ele suporta a ira de Deus que devia cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça. Ele sente a ira de Deus nele? Nele. Nossa. Fuzilando-o. Ali na cruz, Deus cumpriu a sua justiça. Nele, no Filho, para não punir a nós. Isso aí é a essência do cristianismo. Sem isso não tem cristianismo. A morte de Cristo na cruz a gente chama de morte vicária, morte substitutiva. Ele morreu não como um mártir. Não foi a cruz, porque se você olhar para a história da igreja, teve mártires que sofreram mais. Que foram decapitados. Que morreram crucificados, passaram um dia inteiro na cruz, jogados aos leões, queimados vivos, torturados até a morte. O sofrimento dele foi sofrimento vicário. Quando eu sofro, por mais que eu sofro pelos meus pecados. Jesus sofreu pelo nosso pecado. Isso é que significa o cálice, tão amado. E ele sofreu dor física, dor espiritual. O que ele sofreu lá? Ele sofreu fisicamente, moralmente, espiritualmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. Você se lembra que no segundo round de oração, veio um anjo para consolá-lo. No terceiro round, ele não chora apenas, ele sangra. Isso. Por que significa isso? Significa que a dor, isso a medicina explora isso. Pelos poros ele estava. A intensidade do sofrimento dele, da agonia dele era tal que os vasos sanguíneos começam a se romper. E ele começa a suar sangue. Mas quando ele se levanta do terceiro período de oração, não tem mais angústia. Por quê? Não tem mais angústia, porque ele estava completamente rendido ao projeto do Pai, e o Pai o preparou para aquele momento. Então, para você perceber, quando a turba chegou, capitaneada por Judas Iscariotes, armada até os dentes, foi Jesus quem se apresentou. A quem buscais? Está lá em João. A Jesus Nazaré, pois sou eu, e caíram por terra. Quando Jesus foi levado para o Sinédrio, e eles cuspiam nele, batiam com um caniço na cabeça dele, ele está firme como uma rocha. Depois, na sexta-feira de manhã, eles levam para o pretório romano. Quem está desesperado é Pilatos, e ele está firme, sereno. Quando ele está caminhando com a cruz, as mulheres estão chorando atrás dele, e ele pergunta, por que vocês estão chorando por mim? Não chore por mim não, chore por vocês, por vossos filhos. Quando ele está pregado na cruz, ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e profere 7 palavras na cruz. Pai, perdoa-lhes, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cada palavra dessa é rica de significado. Então, qual é o significado de ele, Pai, por que me abandonaste? Por quê? Porque naquele momento ali, ele tinha assumido o seu lugar, o meu lugar. Mas Deus abandonou ele? Literalmente. No sentido de que Deus aplicou no seu filho o golpe que devia aplicar em mim. Ah, tá. Porque, não Vilela, que Deus se retirou. Vilela, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. A doutrina essencial do cristianismo, que foi o ponto básico da reforma, chama-se justificação pela fé. O que é justificação pela fé? O que é isso? Quando eu disse lá no começo do calvinismo que você pode ter certeza da sua salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, e não que você possa viver do jeito que você quiser viver, que está salvo, não, nada disso. Quem é salvo busca santidade, quer andar com Deus. Mas o que aconteceu? Quando você crê no Senhor Jesus como seu salvador pessoal, significa o seguinte, que houve 3 transações na cruz e isso é operado a seu favor. Primeira transação na cruz, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? Botar na conta dele. Então Deus não botou na sua conta o seu pecado, a sua dívida. Qual o tamanho da sua dívida com Deus? Impagável. Numa parábola que Jesus contou, de 10 mil talentos, um homem precisava trabalhar 150 mil anos no primeiro século para ganhar 10 mil talentos, ou seja, impagável. Deus não botou na sua conta essa dívida. Botou na dívida, na conta de quem?
Aí responde a Bíblia, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pegou toda a sua dívida e botou na conta do seu filho, lá na cruz. O que Jesus fez com a sua dívida? Ele rasgou a sua dívida, anulou-a e a encravou na cruz e deu um brado na cruz. Tetelestai. Está pago, está consumado. E é isso que significa estar consumado? Está consumado. Não deve mais nada. Você está quites com a lei de Deus. Você está quites com a justiça de Deus. Agora, está escrito lá na terceira fase. Agora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Pega você um tribunal, porque justificação tem a ver com o tribunal de Deus, não é uma coisa que acontece aqui dentro, mas lá em cima no tribunal. Deus pegou sua ficha lá no céu, lá no tribunal, tinha uma dívida lá impagável, Deus não botou essa dívida na sua conta, botou na conta de Cristo, Cristo pagou essa dívida, você não tem mais dívida nenhuma, mas agora está escrito lá que Deus creditou na sua conta todo o crédito infinito da justiça de Cristo. Ele morreu por você, pelos seus pecados, em seu lugar. Isso significa que você está justificado, é mais que perdão. Justificação é mais que perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Me permita explicar. Tá. Imagine você que você devesse R$1 milhão no banco. Está amarrado. Mas você não tem um centavo. Para, né? Ainda bem que só imagina, né? É, só imaginar. Vamos imaginar que o Paquito. Paquito. R$1 milhão no banco, você não tem um centavo. Meu Deus. Aí alguém vai lá e deposita na sua conta R$1 milhão, a sua dívida é o quê? Perdoada. Perdoada, quitada. Você não deve, você não dá. Está pago, está pago. Mas se você estava quebrado, você contou, você não tem mais dívida. Isso é perdão. Isso é perdão. O que é justificação? É muito mais do que perdão, porque perdão é um conceito negativo. Justificação significa que todo o crédito da justiça de Cristo é depositado na sua conta. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito aqui, não deve mais nada. Ele tem um crédito infinito. E aí volta a pergunta do seu filho lá. Se o meu filho errar, ele deixa de ser filho? Não. A Bíblia diz lá em 1 João 1,9 assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Já parou para perguntar por que Deus é fiel e justo para perdoar? O justo não perdoa. O justo não perdoa. O justo aplica a lei. Se fosse usar uma linguagem humana, estaria assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar, mas Deus fiel e justo? Me permita ilustrar para você entender o que estou falando. Imagine que nós estivéssemos aqui com as nossas respectivas famílias. Tá. Filhos pequenos, filhos... Tal. Entra um bandido no meio da nossa família, saca uma arma e tira a vida de um dos nossos filhos. A polícia pega essa pessoa, bota na cadeia, ele vai a júri, 7-0, 30 anos de cadeia. Pergunta a você, em nome da justiça, o juiz pode dizer para esse cidadão criminoso, pode ir para casa. Você está liberado. O juiz, em nome da justiça, pode fazer isso? Não. Por que não? Porque existem regras. Porque o papel do juiz é o quê? Aplicar a lei. Exato. E a justiça. E fazer exercer a justiça. Então, como é que Deus é fiel e justo? Porque Deus, sendo justo, não pune o mesmo pecado duas vezes. O seu pecado já foi punido na cruz de Cristo. Quando você creu em Jesus, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram levados na cruz. Quando você comete um pecado agora, você homologuel, concorda com Deus, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor. Aí Deus diz, pois esse pecado já foi pago na cruz. Antes de Cristo, qual a diferença entre pecar antes de Cristo e depois de Cristo? Os que pecaram antes olharam para o Cristo que haveria de ser crucificado. Nós olhamos para o Cristo que foi crucificado. Um olhava para o futuro, o outro olha para o passado. Que bonito isso. Convergindo em Cristo. Cristo é o eixo da história. Uma coisa que eu queria entender é sobre os 40 dias no deserto de Jesus. Perfeito. E o significado da tentação de Satanás. Ele, até aquele ponto, ele percebe que tem um Messias. Ele acredita que Jesus é realmente o Filho de Deus? O Satanás? Sim. Claro que sim. Ele sabe. Ele sabe. Só que ele acredita que pode vencer. Ou ele sabe que vai perder. Porque quando ele oferece, quando ele faz aquilo é para deixar o caminho de Jesus menos valoroso, ou realmente ele está tentando vencer ele na fraqueza? Satanás não é onisciente.
Só Deus o é. O Satanás, ele é muito inteligente. Ele A Bíblia diz isso. Não é porque ele está vivendo desde o começo dos tempos. Exato. Ele conhece muita coisa, mas ele não lê o seu pensamento. Ele não sabe, ele não tem esse poder. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 2,11 que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Porém, ele é um ser limitado. Tá. Só Deus é ilimitado. Mas ele faz milagres? Faz É? falsos milagres. Que pareçam milagres pra gente. Exatamente. Então, os falsos mestres, os quando ele falsos oferece aquelas profetas. coisas para Jesus, ele poderia dar aquelas coisas para ele. Poderia. Não, veja bem, vamos por partes. Vamos por partes. Tipo Jack Stripador. Então, veja bem. É claro que Satanás sabia que Jesus é o Filho de Deus, por isso que vem tentá-lo. Então, ele tenta Jesus em 3 frentes. Né? Primeiro, uma necessidade física, depois de 40 dias de jejum. Claro. Então, Jesus retorna, reprova, derrota o Satanás, dizendo, nem só de pão viverá o homem. Jesus não age em benefício próprio e não age por sugestionamento de Satanás, porque a tese é essa, se és filho de Deus, ou já que és filho de Deus, então faça alguma coisa. Segundo, ele tenta Jesus numa falsa confiança. Atira-te daqui para baixo e cita a Bíblia, é interessante isso. Agora, Antônio Vieira, que foi um sacerdote católico, o maior orador que já pisou em terras brasileiras, disse que palavras de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. As mesmas palavras? Por quê? Porque o diabo usa a palavra para tentar. Ele conhece, claro, ele conhece a palavra. E quando o diabo cita a Bíblia, ou ele tira ou ele acrescenta. Ele perverte o significado. Como muita gente aí também faz isso. Muita gente faz isso hoje, varão. Então, o que acontece? Satanás, ao citar o Salmo 91 para Jesus, na segunda tentação, da falsa confiança em Deus, ele retira do texto uma parte do versículo. Guardarás em todos os teus caminhos. Atira-te daqui para baixo, porque está ordenado aos teus anjos que te guardem. Tá. Mas lá está escrito em todos os teus caminhos. Em outras palavras, quando é que Deus guarda a gente? Quando nós estamos andando nos caminhos dele. Entendi. Deus não tem nenhum compromisso com as nossas loucuras. Então, se Jesus se atirasse dali... Isso não era fé. Isso era presunção. Exatamente. Presunção. Aí ele vai para o terceiro round da tentação. Leva ao alto monte, mostra os reinos do mundo, tu te darei se prostrar me adorais. Primeiro ponto, o diabo é mentiroso. Ele não é dono de nada, nunca foi. Nunca foi. A terra do Senhor é os céus, a terra é a sua plenitude. As riquezas minerais, vegetais, que estão no universo pertencem a Deus e não ao diabo. Então, esse é o ponto que é importante dizer. Importante dizer. É que o diabo ali estava mentindo, prometendo o que não tem. Ah, tá. Prometendo o que não tem. E ele sempre promete o que não tem. Ele promete mundos e fundos. Tem nada. Promete alegria, dá pesar, promete felicidade, dá culpa, promete saúde e arrebenta o cara, promete liberdade, escraviza, promete vida e mata. Então o diabo é um mentiroso, é um farsário. Então vamos lá. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele sabe da missão, ele fazia ideia que ele ia ser crucificado, todo esse plano, ou não? Porque ele poderia impedir isso. Aliás, tenta, né? Porque, inclusive através dos apóstolos, quando falam, não, Jesus, você pode não... Como que é? Olha, olha o que está escrito. Dentro da sua pergunta. Dos apóstolos, quando ele fala para tentar evitar o que estava para acontecer. Ele está dizendo o seguinte, olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 2. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Estou falando da sabedoria de Deus. Tá. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos dizer, o diabo se alia com o ser humano, porque existe essa parceria com certeza, muitas coisas que são feitas contra os cristãos, tem por trás a mão macabra do diabo. O diabo é o grande criador de falsas doutrinas. Exato. Doutrina de demônios, a Bíblia diz lá. Os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos profetas estão manipulados por ele para disseminarem o erro. Então, na cabeça limitada dos inimigos, eles estavam, como você disse agora há pouco, impondo a Jesus uma cachapante derrota. Não sabendo eles que era uma conspiração divina para derrotar o plano deles. Mas o que eu acho interessante,
E completa isso que você está falando, é que os próprios apóstolos chegam num tempo que fala assim, Jesus, não, você vai ser morto e tal. Ele fala, deixa eu seguir o meu caminho. Não é tipo, fala que Satanás está falando pela voz deles, não é? Me permita deixar isso claro aí no texto. Está lá em Mateus 16. É isso? Quando Jesus... É muito curioso isso, porque o contexto ajuda a entender. Tá. Qual o contexto? Jesus está lá no norte de Israel, no extremo norte, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, e faz uma enquete com os discípulos, perguntando assim, quem diziam os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? O que estão falando de mim na internet? no Inteligência Limitada. Bom, aí os discípulos respondem, Senhor, o povo não está sabendo nada. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Bola errada em todas. Aí Jesus pergunta para eles assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedrão responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra, não. Não? Não, de jeito nenhum. Ué? Tu és minha... Então vamos trabalhar isso. Então vamos lá, agora informação nova aí pra mim. Vou chegar lá e no texto que você está querendo. Tá isso bom. aqui, eu estou no caminho ainda. Tá bom. Então veja bem, esse texto, Vilela, é um dos textos mais importantes do cristianismo. Porque da correta interpretação dele depende o futuro do cristianismo. Quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Então tem 3 interpretações. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra minha igreja será edificada. É isso? Eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então vou explicar agora. Vou explicar. Tá. Então tem 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Eu sempre entendi assim. O catolicismo subscreve isso. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo subscrevem esse pensamento. Agora vamos entender o texto. Há um trocadilho, Vilela, no grego, que foi escrito, entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Petra e Petros. Sei. Petros deriva de Petra e não Petra deriva de Petros. Petra é rocha, inabalável. Petros é fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia, jamais para um homem. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu... Ele está falando sobre ele? De ele, sobre ele. Todo o contexto da passagem está falando de Jesus. Sobre esta rocha que sou eu, sobre esta pedra que sou eu, edificarei minha igreja. Mas tem mais. Pega comigo o contexto do pronome. O pronome. Esta e essa. Você sabe que em português tem diferença. Sim, esta é para alguma coisa próxima, essa para a mesma coisa em inglês. This e that. Tá. A mesma coisa do grego. This, that é uma coisa Isso. Tá fora. Então, por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui. Certo. Eu digo esta Bíblia. Se eu colocar minha Bíblia do lado de lá da mesa, e essa Bíblia. Exato. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria, eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que eu disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei minha igreja. Segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro. Onde esta declaração... Não, a terceira. A primeira não, é que é Pedro. A segunda é que é Jesus. Não, a segunda é que é a declaração de Pedro. Ah, tá. Tu és o Cristo. Onde esta declaração foi feita? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí a igreja está estabelecida. Mas na primeira ainda, só me lembrar uma frase importante em latim. Tá. A frase é essa, ubi Petros, ibi ecclesia. É uma frase em latim. Onde está Pedro, aí está a igreja. Então, fechando a primeira linha. Segunda linha é a declaração de Pedro. Terceira linha, eu penso assim, e os cristãos, via de regra, pensam assim, Cristo é a pedra. Cristo é a pedra. Então, Jesus é o fundamento da igreja, é isso que o texto está dizendo. Paulo, concordando com isso, lá em 1 Coríntios 3,11, diz assim, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Faz muito mais sentido. Essa interpretação faz muito mais sentido. O próprio Pedro pregando lá no sermão em Jerusalém, disse que Cristo e não ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Ah, é? Pedro vai dizer isso. Na sua primeira carta, o Pedro vai reafirmar isso, que a pedra é Cristo.
Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 10,4 que Cristo é a pedra. Então, não há nenhuma base no Novo Testamento para dizer que Pedro é a pedra. Então, Cristo é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Bom, agora vamos entrar no texto que você está querendo. Tá. Então, quando Jesus deixa claro para os seus discípulos quem ele é, aí ele passa para uma nova fase do seu ensino. Uma nova fase do seu ensino. Que fase? Jesus nunca tinha dito para eles que ele tinha que ir para Jerusalém para ser crucificado. Não? Não. A primeira vez foi lá. Ah, é isso que eu queria saber. Ele controla as informações. Ele não fala todo o plano. Não, logo de cara não. Tá. Ele vai falando Sendo paulatinamente. paulatinamente. Então, pela primeira vez, Jesus abre o verbo com os discípulos. Quando? Em que momento? Logo depois que ele afirma que ele é a pedra, que a igreja está edificada sobre ele. Tá. Em seguida, ato contínuo. Tá. Aí quando Jesus afirma para os discípulos, olha, é necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Aí o Pedrão chama Jesus à parte. Ei. Logo depois de afirmar que ele é o Filho de Deus. E passa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti mesmo. Que negócio é esse? Larga a mão dos pensamentos soturnos, doentio, de morte. Pensa diferente. E aí Jesus olha e diz, arreda Satanás. Então. És para mim causa de tropeço. Cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Agora pense comigo. Se a igreja tivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre uma areia movediça. Agora, o que Jesus não disse? Vamos entender. Primeiro, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Segundo, Jesus não chamou Pedro de endemoniado. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar. Quando ele fala, afasta de mim, Satanás, o que ele está dizendo? Afasta de mim, Satanás. Ele está dizendo o seguinte, ele está mandando Satanás arredar, e não Pedro. Satanás que estava induzindo Pedro, entendi. Pedro a afastar Jesus do propósito de Deus. Porque ele tem esse poder de influenciar. Satanás tem o poder de induzir. E que parecer que aquilo é um pensamento Do teu. Pedro. Para o Pedro Botando palavras da boca do Pedro. Poderia parecer que é um pensamento dele, mas era influenciado. O que está dizendo assim, Satanás, você arreda. O Pedro não, o Pedro fica, Entendi. o Pedro é meu discípulo e em Pedro eu vou continuar investindo. O que acontece logo depois disso? O que acontece logo depois disso, uma semana depois, essa é boa pergunta, a sua pergunta, maravilhosa. Uma semana depois, está lá em Lucas 9, em Mateus 17, que Jesus sobe para um alto monte para orar. E leva quem? Pedro, Tiago, João, e ele é transfigurado. E aparece Moisés e Elias falando com ele em glória sobre a sua partida. A palavra partida no grego é êxodos, que representa a libertação. A cruz seria o nosso êxodo. Foi na cruz que Jesus nos libertou. Essa transfiguração seria o quê? Diz o texto que Jesus resplandeceu o rosto, resplandeceu o corpo, resplandeceu as vestes. Aquilo era uma espécie de antepasto, antegosto do que seria a glória. Do que seria a ressurreição? A ressurreição e a glória. Mas ele né? não sobe aos céus nessa Não, hora. não, só não. É uma representação disso. E Moisés e Elias vêm representando os profetas e representando a lei. E ali, então, a partir dali, Jesus desce. E está escrito lá em Lucas 9, 51 e 53, que todo mundo podia ler no semblante de Jesus, que ele estava indo para Jerusalém. Ou seja, Jesus não vai para Jerusalém inocentemente, ele não vai ser pego de surpresa, ele não vai lá e é surpreendido por uma trama, ele está no controle. Para você ter uma ideia, lá em Marcos 14, diz que 2 dias antes dessa festa, onde ele é preso, os judeus, os principais sacerdotes judeus, tramavam prender Jesus da traição para matá-lo depois da festa. Ah, é? É. Mas em Mateus 26, que é o texto paralelo, diz que 2 dias antes da festa é Jesus quem diz que vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Ou seja, quando os homens acham que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo um plano e um propósito já estabelecido por Deus. Então aí vem uma pergunta agora. Vamos lá. E Judas nesse plano? Boa Quando pergunta. Judas traz Jesus, é Satanás que está traindo, ele está dando livre-arbítrio, ele está fazendo uma vontade dele, ou ele está cumprindo uma profecia, então ele é sacrificado em nome de Deus, e aí, é perigoso que eu até vou falar, mas me entenda, só para a gente, Jesus estaria precisando que ele traísse, senão não aconteceria... por exemplo, se Judas não traísse, se no último momento... Fala, não, cara, eu não vou fazer isso.
não se cumpriria a palavra ou mesmo assim se cumpriria? Veja bem, nós não trabalhamos com suposições nem hipóteses, nós trabalhamos com fatos. Exato. Então, veja bem, havia uma profecia? Havia uma profecia. Exato. Judas necessariamente foi criado, predestinado para isso? Não. Não? Judas foi 100% responsável pelas suas atitudes? Foi. Mas por que nesse caso não foi Satanás como naquele caso de Pedro? Porque Satanás, ele não tem o papel de ser o protagonista da ação de imediato, ele vai instrumentalizar alguém. Ele é um ser invisível. Mas ele não podia ter E ele entrou em Satanás. Judas o escutou. Porque veja bem, vamos pegar o trecho. Durante a Santa Ceia, né, que ele entrega o pão. Então veja bem, Judas foi escolhido como um apóstolo. Tá. Se você perceber, tinha os méritos. Todos os apóstolos de Jesus eram galileus. Só Judas não era galileu. Judas era judeu, era da Judéia. Qual o significado disso? Significa que não tem. Porque os judeus tinham uma classe mais instruída. Tá. A Galileia tinha uma instrução maior. Lá na Galileia, na Judéia tinha uma instrução maior. Lá na Galileia era chamada Galileia dos gentios. O pessoal era mais simples? Mais simples, pessoal mais rural. Entendi. Tá? Então, Judas não só foi escolhido apóstolo, mas foi o único que recebeu um cargo de confiança. Tesoureiro. Que era tesoureiro. Tesoureiro. Então, quem cuidava do pagamento das coisas era o Judas, recebia o dinheiro, pagava e tal. E ele tinha a plena confiança dos seus pares. Até no final, se você perceber, lá quando Maria, lá em Betânia, pega aquele vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro. É ele que fala aqui. Vai gastar com... caro isso daí, é desperdício. Disse o que é isso, podia vender esse negócio aí, 300 denários, dava aos pobres e tal. E lá em João 12 diz que ele fez isso, não é porque ele era filantropo, não. Ele era ladrão. Ali diz que ele era ladrão. Ele estava interessado nessa grana. E o contexto histórico prova que ele saiu dessa noite lá em Betânia para ir lá em Jerusalém, 10 quilômetros, para vender Jesus por 30 moedas de prata. Foi aí? Foi aí. E aí diz o texto que ele aguarda uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Aí veja a malignidade do coração de Judas. Porque quando Jesus está à mesa, na Páscoa, na quinta-feira à noite, Jesus lava os pés dos discípulos. Lava os pés de Judas. Quando Jesus está comendo, Jesus faz uma declaração espantosa. Um de vós há de me trair. O pânico entre eles. Quem, Senhor? Quem? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? O Judas tem a cara de pau de perguntar: porventura sou eu, Senhor? Tu o dizes. E Jesus o revela ainda mais: aquele que meter comigo a mão no prato, esse me trairá. E diz a Bíblia que nesse momento Satanás entrou nele. E ele saiu. E os discípulos confiavam tanto nele que acharam que ele, como tesoureiro, tinha saído para comprar alguma coisa, estava precisando ali para o jantar de Páscoa. Não duvidaram. Quando ele lidera a turba no Getsemane, porque ele é quem lidera a turba armada, e vai dar a senha, ele beija Jesus. E Jesus ainda diz a última: amigo, por que vieste? Com um beijo traz o Filho do Homem? O que é isso, por que vieste? Porque Jesus estava até aquele momento tentando ganhar o coração dele, conquistar o coração dele. E ele endurecido. E aí o que acontece? Ele reconhece o erro dele, mas não chega ao arrependimento, ele só vai ao remorso, porque você sabe que arrependimento, metanoia, tem que ter 3 elementos. Arrependimento é um círculo que empreende razão, emoção e vontade. Judas conseguiu dois aspectos do arrependimento, mas não chegou no terceiro. Ele reconheceu o erro dele, confessou o erro dele, devolveu o dinheiro da traição, ficou triste, mas não se voltou para Jesus. Não pediu perdão. Não pediu perdão. Aí selou o destino dele com suicídio. Se você olhar o pecado de Judas e de Pedro, o grau é o mesmo. Pedro negou Jesus, negou reiteradamente, negou com blasfêmia. Mas o Pedro se arrependeu, chorou, se voltou, foi perdoado. Mas ainda fica a pergunta:
Judas só fez aquilo por causa da profecia? Não, o Judas tinha uma profecia? Tinha. Tinha. Mas Judas era absolutamente responsável pelas atitudes. Em momento algum, Judas vai poder dizer, olha, eu fui predestinado para isso, então não tinha outra opção. Ele era um ser livre para tomar a decisão dele. E tomou a decisão errada. Esse aqui é o ponto. O homem é 100% responsável pelas suas decisões. Entendi. Então, quando ele se arrepende, ele se enforca, né? Ele não se arrepende. Ele tem remorso. Judas não se arrepende, ele se enforca. Ele não se arrepende? Não. Porque Mas ele se enforca? Não. Veja bem, arrependimento, voltando a dizer, são 3 elementos que precisam ter um ciclo completo, senão não fecha o círculo. Remorso é você... Remorso, você tem um reconhecimento do erro, você tem certeza que você errou, você tem tristeza pelo que errou, mas você não tem a volição, você não dá a meia volta. Você não acerta a situação. Ele teria o perdão de Jesus se ele pedisse perdão mesmo diante do O que a Bíblia responde é que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ah, entendi. Nunca, nunca o Senhor rejeitou um coração quebrantado e arrependido. E vamos falar da crucificação em si. Tem a história dos 2 ladrões, né? Isso. Que um deles se arrepende ainda pertinho antes da morte de Cristo. E ele fala que ele é salvo só por aquele arrependimento. Ele entende quem é aquele homem. E isso é... O que isso significa pra gente? Qual é a mensagem? A mensagem é maravilhosa. Então veja bem, o que aconteceu na cruz? Se você ler o registro de Mateus... Não sei se Dimas é o nome dele real. Não, a Bíblia não menciona. Mas de onde vem Dimas? É tradição. Tá. Então veja bem, os 2 estão blasfemando no começo. Ah, é? Mesmo ele? Ele, inclusive. E a Bíblia não diz quando, como houve a mudança de chave no coração dele. Mas muito provavelmente, ele começa a observar a primeira palavra de Jesus na cruz. Qual foi a primeira palavra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Percebendo que o cara, sendo inocente, ele está lá na cruz porque ele cometeu pecados graves, ele era um criminoso. E a pena de morte naquela época era a cruz, no Império Romano. Mas Jesus não. Aquilo mudou nele. Então, ele reconhecendo isso, disse, Senhor, repreendeu o colega dele. Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, por justa razão, estamos aqui. Mas esse nenhum mal fez. Aí se volta para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que tem isso a ver para nós? Primeiro, mostra que a salvação não é pelas obras. Com certeza, senão ele não conseguiria. Se fosse, ele não era o cara. Exato. Segundo, salvação, ela não é fruto de qualquer rito religioso. Que não deu para descer da cruz, ser batizado, frequentar a igreja e tal, cantar no coral. Terceiro, a salvação não é um caminho que eu abro da terra para o céu, com as minhas próprias mãos, com o meu próprio mérito. Então ninguém chega no céu dizendo, eu vim aqui receber a medalha de honra que eu mereço. Sou um cara maravilhoso e eu mereço, então vim receber meu prêmio. Não. Salvação é uma expressão exclusivamente da graça. Não mérito humano, é graça de Deus. Recebida imediatamente. Não é lá no final, não é agora. Agora. No momento que você creu, nesse momento, você é salvo. Jesus disse em Mateus 6,47 assim, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Simples assim, profundo assim, misterioso assim. Entendi. E agora vamos para os tempos finais. Vamos lá. Jesus, ele fala em algum momento sobre... Ele morre e volta depois de 3 dias. Ele fala em algum momento sobre os tempos finais? Fala. Nesse momento ou antes? Não, antes. O que ele fala? Então vamos lá. Mateus 24. Mateus 24 ou Lucas 21 traz o que nós chamamos de o sermão profético de Jesus. É tradição ou ele foi ao inferno? Não, durante esses 3 dias. Eu vou explicar isso para você daqui a pouquinho. Mas vamos pegar a questão do fim dos tempos.
Então Jesus está em Jerusalém, lá no templo. E o templo de Jerusalém, você sabe disso, construído por Herodes o Grande, é que governou do ano 27 ao ano 4. Esse é o segundo templo. Esse é o segundo templo, mas ampliado e embelezado, Sim. tão magnificente quanto o templo de Salomão. Então, os discípulos que eram mais uma região rural, lá do interior, sempre que chegavam em Jerusalém era grande obra arquitetônica. Então eles olharam e disseram, mestre, vede que construção, que beleza, que obra fantástica, diríamos, que obra de engenharia, que portento. Aí Jesus respondeu para eles assim, pois não ficará pedra sobre pedra. Aí Jesus sai dessa região do templo, sobe para o monte. Você teve em Jerusalém algumas vezes, né? Então você lembra que você está olhando do Monte das Oliveiras e olhando de frente para onde era o templo. E eles chegam lá e dizem, mestre, quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando é que esse templo vai ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então estou fazendo duas perguntas. Quando vai ser destruído o templo e quando vai ser o final dos tempos, segunda vinda? Então Jesus começa assim, vede que ninguém vos engane. Primeiro sinal da segunda vinda de Cristo, engano religioso. Normalmente hoje surgem 5 novas religiões todo dia. Os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas igrejas, os falsos pastores, os falsos ensinamentos, por aí afora. Haverá guerras e rumores de guerras. Só no século XX nós tivemos 2 sangrentas guerras mundiais, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas, o mundo um barril de pólvora. Terremotos, inclusive agora. Terremotos em vários lugares. Houve mais terremotos do século XX para cá do que no restante da história. Haverá fomes e pestilências, as pragas, as pestilências, as epidemias, as pandemias. Nós fomos assolados por um recentemente. Haverá que mais? Perseguição religiosa. Vos matarão, vos perseguirão. Do século XX para cá, mais cristãos foram martirizados que em todo o restante da história. Nas mãos de quem? Do comunismo ateu. Das religiões, às vezes, radicais. O que mais vai ter? Esfriamento do amor. O amor se esfriará. O que mais vai ter? A pregação do evangelho em todo o mundo. E hoje, veja você, a internet, o seu programa agora, que tem aqui 7.300 pessoas acompanhando ao vivo, e depois vai subir para uma plataforma do YouTube, e talvez centenas de milhares. No YouTube. Então. E tem alguém na Inglaterra assistindo, alguém no Japão assistindo agora. Então, não tem nada mais incrível do que a internet hoje para que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Que mais? A apostasia. E você está vendo que muitas igrejas se renderam ao liberalismo e se fecharam. A apostasia é afastamento da verdade de Deus. Então, se você percebe a igreja na Europa, está morrendo. Você percebe o sincretismo religioso, templos lotados, mas não tem evangelho. Não tem evangelho. É prosperidade, é cura, é milagre, é isso, é aquilo, aquilo outro, mas o evangelho de Cristo, simples, puro, verdadeiro, não é pregado. Então, a apostasia. Mas o homem da iniquidade, que é o anticristo, e aí talvez entre naquilo que você quer saber daqui a pouquinho, onde o mundo está preparado, Vilela, para uma agenda global. Quando eu olho hoje essa agenda global da desconstrução dos valores, da desconstrução dos pilares da nossa cultura judaico-cristã, você começa a perceber que é a montagem do cenário para a manifestação do homem da iniquidade. O palco está pronto. O palco está pronto. A segunda vinda de Cristo está mais próxima do que imaginamos. Eu abri aqui o seu livro na abertura dos 7 selos, né? Que é uma... Aqui, ó, Paquito. Ó, que é uma parte do Apocalipse onde começa a falar sobre os cavaleiros do Apocalipse. O que seriam os 7 selos e as 7 trombetas? Mas, mais uma vez, eu vou pedir... Cara, eu tô indo pro banheiro, cara. Ô, Paquito, me ajuda aí. Se tiver uma pergunta sobre esse assunto, o que a gente falou melhor. Porque eu quero voltar. Você quer que eu espere você para dar a resposta dessa pergunta? Então vamos à pergunta dele. Aí você volta com a pergunta depois. Ó, vamos lá. A Amanda, que é nossa membra aqui, ela mandou uma pergunta aqui que é quase a Bíblia inteira, tá? Então vamos lá. Ela mandou aqui, em Coríntios, fala sobre Paulo plantar,
e Apolo regar, mas é Deus quem dá o crescimento. E hoje em dia, essa divisão que não existe numa cidade com relação à placa de igrejas. Não há comunhão entre os cristãos de uma única cidade. Antigamente era os cristãos em tal cidade, os cristãos naquela outra cidade. Hoje em dia, em uma cidade, a impressão que dá é divisão dos irmãos devido à denominação. E ela pediu para você comentar o que você acha disso. Muito boa pergunta. Veja bem, então ela está se referindo ao texto de 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que ele está querendo dizer esse texto é o seguinte: nós não somos concorrentes, nós somos cooperadores. Paulo plantou, ele foi o fundador da igreja, ele saiu da igreja, foi para Éfeso, mas Apolo veio, deu continuidade ao seu trabalho, regando, mas quem produz os resultados da igreja é Deus, porque ele é quem dá o arrependimento para a vida, ele é quem dá a fé salvadora, ele é quem justifica, ele é quem regenera, ele é quem santifica. Então, a salvação é uma obra de Deus. O que ela está apontando é um fato. A divisão das igrejas hoje é triste. É triste, porque às vezes as igrejas, em vez de estarem se unindo para pregar o evangelho, elas estão competindo umas com as outras. Eu estou falando de igreja, não estou falando de seita, que pregam heresia, que desvirtua a verdade, porque nós não podemos nos unir a não ser na verdade. Não existe união, ecumenismo, no sentido de juntar, não importa o que você crê, vão estar juntos, isso está errado, a Bíblia não ensina isso. Mas se há salvação em Cristo, nós estamos unidos no Evangelho, precisamos sim cooperar em vez de competir. É isso que ela está querendo dizer nesse texto. Pois bem, voltando à sua... Manda mais umas antes da gente entrar no Apocalipse. Então vamos lá. Perto desse tema, acho que não vai ter algo muito próximo assim. Mas deixa eu ver os assuntos. Mas o Alan Cavalcante, ele perguntou aqui qual a relação dos anjos caídos com os eleitos de Deus. Todo salvo e regenerado faz parte de um grupo que irá substituir a terça parte de anjos caídos? Não, uma coisa é anjo, outra coisa é ser humano. Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com outra. A única coisa que aconteceu, não sei se é na Bíblia ou está em textos apócrifos, é o lance dos Néfilins, né? Da união de alguns anjos caídos com humanos e nasceram gigantes. Ou não? Não, eu não penso assim, não posso concordar com isso. Eu vou dizer por quê. Tá. Eu não posso concordar com isso. Embora muitos cristãos acreditem nisso, pessoas muito bem conceituadas acreditem nisso. Eu não creio assim. E vou lhe dar as razões. Primeiro, Jesus disse que no céu nem se casa, nem se dá em casamento, seremos como os anjos. O que significa isso? Que os anjos são assexuados. Os anjos não são uma raça. Os anjos não procriam. Entendi. A mesma quantidade de anjo que Deus criou é a quantidade que existe. Tá. Nem mais, nem menos. Então, o anjo não tem relação sexual. Segundo, se hipoteticamente fosse um anjo tendo relação com uma mulher, o que nasceria daí é um ser híbrido. Quando você fala de um gigante ou de um anão, você está falando de um ser humano pleno. O que está definindo aí é a estatura dele, não a natureza dele. Então, o que o texto quer dizer lá, dos filhos dos homens se unindo com as filhas de Deus, é a mistura de casamento da geração corrompida de Caim com a geração piedosa de Sete. Está falando de casamento misto e não de sexo de anjo com mulheres. Mas seriam seres diferenciados, esses gigantes? Você encontra na história várias situações lá dos filisteus, por exemplo, não só lá na época de Gênesis, Davi e Golias. Então, tem casos sim de homens de tantos metros de altura. E hoje mas ainda não tem... não seriam filhos de anjos com... Não, eu não posso crer nessa possibilidade, porque para mim isso contraria o todo das Escrituras. E uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Entendi. Eu não posso... A outra pergunta tinha a ver com essa ou não? É da terça parte, né? O que Isso. era? Então, a ideia dela é a seguinte, é que como uma terça parte dos anjos caíram, se eu vou entender Apocalipse 12:3 nessa linha literal, um terço das estrelas caíram, e eu quero crer que é assim, é como se os homens salvos, os eleitos de Deus, fossem para completar essa quantidade de anjos que caíram. Não tem nada a ver isso. Então vamos para o Apocalipse.
se Você falou dos pudesse 7 dar selos. mas só dar um panorama. Panorama, boa. Por que esse livro ele é tão enigmático, ele é escrito dessa forma? Em que contexto? Qual a mensagem que ele queria passar para aquela época e para a gente, né, hoje em dia? Então vamos pegar o contexto histórico para entender. João é o último apóstolo de Jesus vivo. Os outros todos já tinham sido martirizados. Eu estou falando aí por volta do ano 96. Tá. Domiciano, o imperador romano, assume o governo em 81, indo até 96. Domiciano foi chamado de o segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira truculenta como ele perseguiu os cristãos. Então, se você pega os imperadores, Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Vespasiano, Domiciano, concluindo com Galba no final do primeiro século, nós estamos falando da maioria desses homens que não eram flor que se cheira. Tá. Mas Nero começa a perseguição crudelíssima. Domiciano vem na mesma toada. O que Domiciano faz? Ele pega João, que era pastor em Éfeso, deporta João para esta ilha vulcânica, para esta colônia penal, chamada de Ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu. Então João está ali, isolado, é como se fosse a última pá de cal na sepultura da igreja sofrida. Quando Deus então abre uma porta para ele no céu e diz, sopra aqui que eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então o Apocalipse é uma revelação de Deus, numa linguagem muito simbólica, para um povo que está sendo massacrado, torturado e martirizado. Por isso, a riqueza de símbolos. Para quê? Para que aqueles que são de Deus entendam, aqueles que são inimigos de Deus não decifrem. Qual é o esboço de Apocalipse? É fácil de você memorizar o esboço de Apocalipse. Então você está dividindo esse livro, e quem fez isso melhor para mim foi William Hendrickson, no que se chama de 7 sessões paralelas e progressivas. Ou seja, o livro de Apocalipse não é uma linha retilínea, do ponto A ao ponto B. O livro são 7 sessões paralelas e progressivas, onde a mesma verdade central é sempre enfatizada progressivamente. Qual é a verdade central do livro? É a vitória de Cristo e da sua igreja, na sua segunda vinda e no juízo final. Então, primeira sessão, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, capítulos 1 a 3. Segunda sessão, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Os 7 selos são a perseguição do mundo à igreja. Terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. O que são as 7 trombetas? O juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. Por que parcial? Porque você vai ver que as trombetas são tocadas e atingem-se o quê? A terra, os mares, os rios, os homens. E sempre um terço. Por que um terço? Porque o juízo vem misturado com a misericórdia. Cada trombeta de Deus é Deus dizendo, olha, se prepara, se arrependa, tem chance ainda. Depois você tem nos capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal. Capítulo 12, o dragão. Capítulo 13, o anticristo, que é a besta que surge do mar. O falso profeta, que é a besta que surge da terra. E no capítulo 14, a grande Babilônia. Quinta sessão, capítulos 15 e 16, que é as 7 taças da ira de Deus. Agora o juízo é pleno, completo. Chegou a cena do juízo final, não tem mais chance. Depois a sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Capítulo 17 e 18, a queda da grande Babilônia. Capítulo 19, a queda do falso profeta e do anticristo. E vem a última sessão, dos capítulos 20 a 22, que é a cena do juízo final e o lançamento do diabo, da morte e de todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida no lago do fogo. Novos céus e nova terra, e então se estabelece a eternidade de gozo para aqueles que são salvos, de condenação eterna para aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Então o livro pode ser resumido nessas 7 sessões paralelas e progressivas. Tá. Os selos. Selos. São 7 selos. 7 selos. Cada selo que abre é um problema que vai surgindo, né? Ele deixa isso claro.
aqui no capítulo de número 6, né, quando vai... eu estou em Apocalipse, né? Eu estava em Coríntios, desculpa. Vamos para lá. Então, o que vai mencionar? Se você perceber. Então, o primeiro selo é o cavalo branco, né? Cavaleiro em cima de um cavalo branco, né? E isso, aliás, dá pano para manga para interpretar, porque alguns acham que o cavalo branco é o anticristo Cristo, e outros falam que é o anticristo. Cristo ou anticristo? Eu creio firmemente que é Cristo. Ah, é? Por que razão? Volta a dizer a linguagem simbólica de Apocalipse. A cor branca nunca é usada para o diabo, nem para o anticristo. Se você perceber, foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. O anticristo vai ser derrotado. Cristo é o único que saiu para vencer, vencendo e para vencer. Então, Cristo é aquele que dá abertura aos 7 selos. Quando vem o terceiro selo, o segundo selo é o cavalo vermelho. Ele está falando das guerras. Depois vem o terceiro selo, que é o cavalo preto. O que ele está falando? Ele está falando da fome. Escassez. Da escassez. Depois vem o quarto selo, que é o cavalo amarelo. É o pálido. Que é o pálido, que trata da morte e do inferno. Depois ele está tratando do quinto selo, que são as almas que estão lá no céu, reivindicando justiça, né? E vem o sexto selo, que é exatamente a figura do que é a segunda vinda de Cristo. Porque veja você, no versículo 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho. E a pergunta é, quando vai se dar isso? Na segunda vinda de Cristo. Então, cada sessão vem trazendo a segunda vinda de Cristo. Mas isso não inviabiliza o primeiro cavalo ser montado por Cristo, sendo que ele vem Não, sabe por que não? Por quê? Por uma razão muito simples. Quem está no controle da história não é o diabo, é Jesus. Então, mas ele vem logo no começo? A vinda dele é no começo? Quem desata o selo é ele. Tá. É ele. A história não está à deriva. Quando você fala de guerras, de rumores de guerras, de fome, não é que isso pega Deus de surpresa, isso fugiu do controle de Deus, não. Deus está no controle. A história tem as rédeas nas mãos dele. É ele quem dá a abertura dos acontecimentos. A soberania é plena dele. Aliás, uma coisa bonita, curiosidade para você. O livro de Apocalipse é o livro do trono, da soberania de Deus. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. 47 vezes só em Apocalipse. 12 vezes só no capítulo 4. Ou seja, antes da história entrar por essa luta imensa da perseguição, você vê Deus no trono e o Cordeiro com o livro da história em suas mãos. Ou seja, a igreja pode ter confiança de que, não importa o que vem, Deus está no controle e a história caminha para a sua consumação. E a consumação é a vitória de Cristo e da sua igreja. O arrebatamento vem antes, durante ou depois? A tribulação. Essa é uma excelente pergunta. Porque todo mundo várias pessoas têm posições diferentes. É verdade, é verdade. Então veja bem, você agora faz uma pergunta escatológica sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos 4 grandes correntes de interpretação. São 4? 4. São 3. São 4. Você tem o amilenismo, você tem o pós-milenismo, você tem o pré-milenismo histórico e você tem o pré-milenismo dispensacionalista, que é pré-tribulacionista. Quando o pré-milenismo histórico é pós-tribulacionista. Então, é importante dizer isso. Isso não é doutrina. O que é doutrina, que é verdade, que não pode mexer, são cláusulas pétreas, é que Jesus voltará. É que os mortos vão ressuscitar, que vai ter juízo final, que vai ter céu e inferno. Isso é doutrina, isso não se mexe. Agora, as correntes de pensamento sobre essa doutrina vão variar. Por exemplo, os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, acreditam num arrebatamento secreto, diferente da segunda vinda visível. Então, eles dizem o seguinte: nós estamos aqui em 3 pessoas, certo?
hipoteticamente, vamos imaginar que 2 de nós aqui seja salvo e 1 ainda não. Eu e você. Não vou nem ter dúvidas. Tô brincando, É brincadeira, hein, Paquito? Não, mas nem eu tenho dúvida quanto a isso. Ô, Paquito, desculpa, viu? A gente vai. Então, o que acontece no arrebatamento secreto? Tá. Então, 2 de nós sumiria daqui. E 1 ficaria... Cadê o fulano? Cadê os caras? Cadê os caras? Sumiram. Acabou o programa, não ia. Então, tem aquela música lá, o mercado está vazio, o seu barulho já cessou, o martelo dos obreiros, né? Imagine um avião, o piloto é arrebatado, o avião com a deriva. Então, um desespero total. Não tem base bíblica, sabe, Para isso? Vilela, para isso. Tá. Você não vai encontrar no Novo Testamento a ideia de um arrebatamento secreto diferente de segunda vinda. Não tem. Não tem. A segunda vinda, ela tem características muito claras. Primeiro, ela é pessoal. É ele que voltará, não é outro. Ele não vai mandar um arcanjo, é ele. Segundo, ela é visível, todo olho verá. Terceiro, ela é audível. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quarto, ela é repentina, como o Oriente, como o relâmpago risca do céu do Oriente ao Ocidente. Num momento, no abrir e fechar de olhos. Quinto, ela é inesperada, é como um ladrão de noite. Não manda um telegrama, nem um WhatsApp dizendo, olha, tal dia, faz um cafezinho, pão de queijo que eu estou chegando. Vai acontecer. Né? Sexto, ela é inescapável, é como uma mulher grávida que dá para dar à luz, não dá para desmarcar esse evento. Nenhuma corte tem autoridade para desmarcar esse evento. Sétimo, ela é vitoriosa. Ele vem, coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés, se assenta no trono e julga as nações. Então, essas são características da segunda vinda. Não tem arrebatamento secreto. Não há base bíblica para isso. Essa é uma das opções. E as outras? Então, o que é que eu entendo? Eu, particularmente, como calvinista que sou, eu defendo a ideia e a posição amilenista. Eu acho que ela é mais simples, mais fácil de entender, mais clara à luz das Escrituras. O que é que ela diz? Que vêm os sinais, são eloquentes, que nós citamos aqui, engano religioso, guerras, terremotos, fomes, epidemias, esfriamento do amor, perseguição religiosa, apostasia, tal, etc. Tá. Jesus vem, pessoalmente, visivelmente, se assenta no trono, julga as nações, novos céus, nova terra, condenação. A segunda vinda de Cristo põe fim na história, acaba a história, começa a eternidade. Não tem tribulação? Sim, a igreja passará por ela. Quando? Antes Antes da Cristo? volta de Jesus. Ah, tá. Só o pré-milenismo dispensacionalista é pré-tribulacionista, como se o arrebatamento acontecesse antes da tribulação. Não, nós cremos que a igreja enfrentará a tribulação. Ah, é? Claro, óbvio, a igreja enfrentará a grande tribulação. Vou ler para você. Tá. Rapidinho aqui, eu vou ler esse texto para você perceber o que é isso. Está escrito o seguinte aqui. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, na sua segunda vinda, claro. Vós outros que sois o quê? Atribulados. Vai se manifestar o quê? Alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar. Então a igreja está passando por ela. E está escrito, e a vós outros que sois tribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. Quando Jesus voltar, a igreja estará, sim, debaixo de intensa perseguição. Jesus vem, os tira da perseguição na sua segunda vinda. Entendi. E os que ficam serão atribulados, ou seja, condenação eterna. E a tribulação é correto aquela coisa de 7 anos ou isso também não tem base? Basicamente é um número simbólico também, porque 7 é um número de completude. 7 é um número de completude. Então o Apocalipse é um livro simbólico. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, a besta que surge do mar, 7 cabeças, 10 chifres. Não dá para você literalizar isso. Imagina um bicho com 7 cabeças, com 10 chifres. Um monstro esquisito.
São símbolos que representam uma realidade espiritual. Entendi. E o dragão é o... O dragão é o diabo. É o diabo. E o anticristo seria quem? O anticristo Seria boa o pergunta. correspondente de Cristo? É uma boa pergunta. Quem é o anticristo? Veja bem, o diabo sempre quis imitar a Deus. Então, como Cristo, Filho de Deus, se encarnou, ele também vai querer se encarnar. Então, o anticristo vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Como Cristo morreu e ressuscitou, ele vai ter um simulacro de ressurreição. Como Cristo sela o seu povo com o Espírito Santo, ele também vai querer marcar os seus com o sinal da besta. Então, o anticristo tem nome de homem. Está escrito lá. Nome de homem. Vai receber todo o poder de Satanás. Mas é humano, então. É humano. É humano. Olha aqui o que está escrito em Apocalipse 13. A coisa é muito grave. Está escrito aqui, ó. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, os crentes, e os vencesse. Como assim os vencesse? O diabo, o anticristo vai vencer os crentes? Vai e não vai. Agora, preste atenção. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nenhum crente verdadeiro vai adorar o anticristo. Nenhum. Jesus não vai perder nenhuma das ovelhas dele. Não pode ser enganado? Não, não pode. Nenhum salvo vai ser enganado. O que significa isso? Significa o seguinte, que é como se o anticristo chegasse para você e falasse, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ah, tá. Aí o crente diz, eu prefiro morrer do que negar Jesus. Aí o cara mata o cidadão. O anticristo venceu, matou. Mas aquele que é de Cristo venceu, porque está escrito aqui, ó, no 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Ou seja, palavra do testemunho é martiria no grego. Quando um crente morre pela sua fé, ele está vencendo o diabo. O que o diabo queria era que ele se apostatasse da fé. Então, morrendo por causa da sua fé, ele vence o diabo. Então, nenhum crente vai seguir o anticristo, mas todos os que não são verdadeiramente convertidos vão seguir o anticristo. Vão ter duas alas só, os salvos e os que vão se render ao anticristo. Qual é o poder desse anticristo? Está escrito aqui. O poder de humano ou o poder de... Está escrito aqui. Olha aqui. Olha o que está escrito aqui. E adorarão o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. O diabo deu a autoridade ao anticristo, à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essa é a grande pergunta. Vai ser um ser humano com um poder tamanho nas mãos, que a pergunta é, quem tem poder de lutar contra essa pessoa e prevalecer sobre ela? E aí o texto vai dizer que foi-lhe dado que pelejasse, né, contra os santos e os vencesse. Então, ele tem um poder sobrenatural, o poder do próprio diabo. Que vai enganar muitos, mas não os cristãos. Não os cristãos, não os eleitos. Que ele vai parecer Cristo. Ele vai parecer Cristo, vai fazer milagres extraordinários. Entendi. Então, é o engano religioso. Mas, pastor, a gente está próximo disso ou não? Muito próximo. É mesmo? Muito próximo. Muito próximo. Tem vários sinais. Ô Varão, se você ler atentamente... E o papo da reconstrução do templo? Essa é uma outra conversa que preciso passar por um checklist. Porque essa é uma linha do dispensacionalismo que faz uma distinção entre Israel e igreja. Exato. Não existe essa distinção no Novo Testamento. Não? Não. É só você ler Efésios. Qual é a grande tese de Paulo aos Efésios? Que Deus formou de dois povos, judeus e gentios, um só povo. O que é igreja? O que é igreja? Está escrito aqui nas Escrituras. Aqui Apocalipse 5, versículo de número 9. Que ele comprou com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. De tal maneira que, olha, versículo 9, digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo tribo, língua, povo, nação. Então,
O que é a igreja? Ela é formada de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. Judeus e gentios fazem parte de um único povo, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é o corpo de Cristo, que é o povo lavado no sangue do Cordeiro, que vai morar com Cristo no céu. Então não tem Israel e igreja distinto, é um povo só. Não, mas a pergunta era... A construção do templo. Isso. Então você não tem base neotestamentária para a ideia de que tem que reconstruir um templo. Não é necessário, então. Porque essa Porque é a ideia. gera uma confusão. É a ideia de que tem que voltar todo ao judaísmo, voltar todo ao sacrifício judaico. E os 144 mil? São judeus, né, que retornam. Linguagem simbólica, de também. novo. Isso é uma linguagem do número... Está no Apocalipse 6 e 7, que fala de linguagem contável e incontável. Tá. A igreja ela é contável para Deus, mas é incontável para os homens. Ela é 144 mil, isso é um símbolo da completude da igreja. Mas é uma multidão inumerável que não se pode contar ao mesmo tempo. Então, se você literalizar o livro de Apocalipse, você vai ter problemas de hermenêutica. Porque é um livro altamente simbólico que precisa ser interpretado nessa perspectiva. Entendi. Embora uma das regras da hermenêutica é que você deve interpretar literalmente sempre que possível. Mas não dá para você também interpretar um texto que é simbólico literal, porque você vai criar dificuldades. Como eu disse para você, o que são 7 selos? O que são 7 trombetas? O que são 7 taças? O que é esse negócio de um bicho que sai do mar, um bicho que sai da terra, um dragão cuspindo fogo, a noiva, a meretriz? São figuras de linguagem que representam a realidade espiritual. Entendi. Paquito, alguma dúvida? Bora lá, muitas dúvidas. Nossa, aqui, é mesmo? O pessoal ficou empolvoroso aí quando a gente entrou nesse assunto. Ó, tentar chamar mais sobre o tema.